Olá, meu aluno interessante e interessado no mundo de cartórios. Meu nome é Adriano Álvares e eu vou falar hoje com vocês sobre por que eu amo tanto ser oficial de serventia extrajudicial, o famoso titular de cartório. A nossa ideia aqui é passar para vocês a nossa posição central em relação ao que a atividade tem de modernização. Nós estamos numa via atual de extrajudicialização. O que isso significa, Adriano? Isso significa, senhores, que a gente está numa tendência forte de agilidade das relações humanas. Nós estamos numa tendência ágil de que se resolva com maior simplicidade e eficiência os atos da vida cotidiana, sem depender tanto do judiciário, sem depender tanto da morosidade judicial. Muitos dos senhores sabem perfeitamente que o judiciário está assodado, está repleto de uma atividade que demanda um certo tempo para se resolver as situações e as circunstâncias que são levadas a termo. Então, os juízes hoje demandam um certo tempo de 1, 2, 3 anos para tentar resolver uma pendência judicial. Então, quando eu judicializo algo, eu já sei que aquilo não vai ser resolvido, se não houver acordo entre as partes, de uma maneira ágil, de uma maneira rápida. E mesmo num acordo de uma maneira ágil e de uma maneira rápida judicial, ainda demanda tempo para ter uma homologação. Muitas vezes, alguns meses, inclusive. Então, nessa linha, o que eu tenho para apresentar para os senhores é que a gente tem a extrajudicialização como algo vertente e que algo latente nas relações que nós temos hoje em dia humanas. Vocês vão ver que a gente tem dentro da atividade notarial e registral uma demanda social mais rápida. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mostrar o porquê eu amo tanto a nossa atividade. Eu já tive, de um lado, como registrador, né? Já trabalhei num cartório de registro de imóveis, já trabalhei num tabelionato de notas, já trabalhei no registro civil das pessoas naturais. Eu só não cheguei ainda num registro de títulos e documentos, num registro civil de pessoas jurídicas e num tabelionato de protesto. Mas essa é a nossa lida, o nosso dia a dia, a opção. Como vocês vão ver, muitos juízes, muitos promotores têm a sua aptidão por algo mais tranquilo, né? Ou seja, eles têm a sua informação, a sua atividade naquilo que eles gostam, naquilo que eles têm maior aptidão. Então, a gente tem os tabelionatos. Os tabelionatos são de notas ou de protestos. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma aptidão maior aí para tentar fazer uma negociação, para tentar outras aptidões, outras atividades, um espectro maior. O tabelionato de notas dá esse espectro maior. Lá no protesto, a gente tem essa nossa aptidão, aptidão de poder fazer uma negociação prévia, fazer uma negociação posterior ao protesto, né, autorizado aí pela Lei 9492/97, e também efetivar lá os atos, né, e participar aí das campanhas que a gente tem para o famoso limpar o nome, né, onde as pessoas limpam seus nomes aí ao longo do ano. De outro lado, a gente tem os registros. O registro mais importante é o registro civil. Todo mundo pensa no registro de imóveis, porque ele é o que dá mais luminosidade para a atividade, aquele que está no espectro. Olha, eu tenho um imóvel e ele está lá no registro de imóveis e lá eu tenho a concentração dos atos lá na matrícula e eu posso verificar e tem algo financeiro voltado para o registro de imóveis. Mas na realidade, o registro civil é o de maior importância. No registro civil é que a gente tem o nascedouro da pessoa humana. Então você vai ter lá o livro A de alegria ou de angústia, que é o nascimento. O livro B, que é o facultativo, que pode ser de bênção ou burrice, que é o casamento. Lá no livro B ou no livro A, a gente tem essas tendências. Lógico, temos o B auxiliar, que é o casamento religioso com efeitos civis. Então, esses são os dois grandes livros. Não, Adriano, tem mais um. Tem mais um livro, e é o livro que ninguém quer, que é o livro para onde todos iremos, que é o livro C, que é de caixão, cova, cemitério, é o livro de óbito. A gente tem também aquele livro que eu não gosto muito,
que é o C auxiliar, que é do natimorto, e temos o livro E, que é o especial, aquele que para dar eficácia para os atos no registro civil, aqueles que a gente não tem outro registro em nenhum dos outros livros que eu acabei de falar para vocês, como é o caso das transladações de nascimento, casamento e óbito feitas no exterior, né? Os livros aí em relação às ausências e as aptidões que a gente tenha de eficácia também das uniões estáveis, como algo que a gente tem aí de crescimento da atividade. Então a atividade é muito pujante, é aquela que num dia você está fazendo um ato, no outro dia você está fazendo outros diferentes. Ela muda muito rapidamente. Para isso você olha lá o nosso provimento nacional, o provimento 149 de 2023. Veja o quanto ele já se modificou ao longo de um ano e meio. Então você vê que isso acontece de maneira rápida e eficiente. Então, tudo aquilo que é de maneira a auxiliar na atividade é feito na via extrajudicial. É feito lá nos registros e nos tabelionatos. Logicamente, senhores, a gente tem a aptidão também lá do registro civil das pessoas jurídicas, né, que caminham aí em conjunto. Lógico que não são as mesmas atividades, mas muito próximo lá da junta comercial, que vocês estão acostumados a ouvir, mas a gente anda aqui com as associações, com as fundações, as sociedades simples. Tá? Então, isso aqui a gente tem uma tendência maior. De outro lado, a gente tem um registro de títulos e documentos, né, que é o RTD, o registro de títulos e documentos, que é aquele nosso curva de rio. Tudo aquilo que você não souber, você joga lá no registro de títulos e documentos, que a gente faz, dá um jeito. Então, a gente tem essa tendência. E o queridinho de todos, que é o registro de imóveis. Mesmo no registro de imóveis, nós temos essa extrajudicialização com a atividade, com o uso capião extrajudicial, com a adjudicação compulsória extrajudicial, né? Uma forte tendência aí nas retificações, no georreferenciamento, hoje em dia com as matrículas online e com a atividade pujante para as negociações do dia a dia, para que você tenha uma maior velocidade de decisão, uma maior velocidade de aptidão para os negócios. Então, a atividade notarial e registral te dá essa numa normativa, te dá esse norte de que você tenha algo mais ágil, mais rápido e que você possa tomar decisões mais assertivas. Então a gente está trabalhando para essa grande família, né, dos cartórios, para que você tenha tudo isso de forma ágil. Tanto temos isso que temos lá o nosso sistema eletrônico de registros públicos, a SERP. E a SERP é um grande mantenedor dos registros públicos. Tem lá o Registro Civil das Pessoas Naturais, o RTD-CPJ, tem também o nosso registro de imóveis. Então veja, nós temos hoje uma grande gama de facilidades e de facilitadores para que você possa utilizar no seu dia a dia. Tanto lá no tabelionato de notas, no e-notariado, onde o e-notariado é um grande recebedor de documentações para que você possa praticar atos notariais. Então você pode praticar o seu ato notarial à distância, sem nenhum problema, por videoconferência, como aqui estamos fazendo. Isso é muito prazeroso e é muito vantajoso, uma vez que quando você está vendo a pessoa e que ela está dando o seu assentimento, o seu consentimento, isso é muito relevante. Relevante tanto que o nosso consentimento maior é aquele do casamento, né? Tanto que o casamento é aquele nosso ritualístico, aquele que tem toda uma tendência para que você vá de encontro. Casamento que foi alterado ao longo dos anos, né? Antigamente a gente tinha o comum, aquele entre o homem e a mulher. Hoje nós temos entre as pessoas, né? Por enquanto duas, mas a gente tem aí uma vertente nova, uma gama maior dizendo que a gente poderia ter casamentos com uniões estáveis com mais de uma pessoa. Então a gente tem essas tendências aí que vão modernizando a atividade, que chegam muito mais rápido à vida do cidadão, à vida dessas pessoas. Por isso, o meu entusiasmo aí para que você que não conheça da atividade, conheça um pouco,
E você que conhece um pouco, se apaixone por ela e tente de repente ser um oficial, participar lá do ENAC, que é o Exame Nacional dos Cartórios, para que você tenha o seu passaporte para concorrer aí às grandes serventias do nosso país, certo? Foi um prazer estar com vocês. Não deixa de se inscrever no canal, seguir a gente, fazer aí as suas perguntas, para que a gente possa aí tirar todas as dúvidas passíveis dessa nossa imersão aqui, falando com vocês sobre a felicidade de ser um oficial de serventia extrajudicial, um titular de cartório. Até mais.